Saudações a todos. Vamos buscar então no livro Em Torno do Mestre, de Pedro Camargo, o Vinícius, em que ele intitula O Médico das Almas. É um livro de 135 mensagens e fundamentadas ali na razão, no sentimento de Vinícius, que auxilia a nós leitores a caminhar em direção à luz e para o bem. Esse é o propósito de Vinícius ao nos trazer essas páginas em mais um dos seus livros. É um livro de cabeceira. É um livro de cabeceira, é um livro que nos auxilia muito na reunião do Evangelho no Lar, nas exposições doutrinárias e, acima de tudo, nos auxilia na compreensão de passagens muitas vezes mais obscuras, em que não conseguimos alcançar o entendimento mais profundo dos ensinamentos de Jesus. E Vinícius, com esse binóculo que ele tinha, com esse entendimento que ele tinha como profundo conhecedor dos evangelhos de Jesus, ele nos auxilia. E no prefácio ele coloca: aos que comigo creem e sentem as revelações do céu, comprazendo-se em sua doce e encantadora magia, dedico esta obra. Pedro Camargo Vinícius. Encantadora magia, doce e encantadora magia. Então ele dedica essa obra àqueles que creem e sentem e que percebem, porque há aqueles que querem tirar esse encanto do Natal. Mas como tirar o encanto de algo que foi o momento mais encantador das nossas vidas, que foi a vinda, a encarnação de Jesus aqui entre nós? Como tirar essa magia encantadora? Não é? Mas vamos ao texto então. O Médico das Almas. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, logo que os viu, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E em caminho ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Perguntou Jesus: Não ficaram curados os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar a glória a Deus, sendo este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, nós encontramos esse profundo ensinamento, em que Lucas nos relata que dirigiram-se a Jesus, mantendo-se longe, porque os leprosos, a lepra, ela seria ali a própria figura material do pecado, Então ela simbolizava o pecado. Jesus, ao vê-los, então, mandou-os mostrar-se aos sacerdotes, Quando ele fala: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes, Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Mas por que Jesus então teria mandado aqueles 10 leprosos irem se mostrar aos sacerdotes? Qual foi a razão? A razão era a lei que determinava. A lei dizia que todo aquele que ficasse curado da lepra deveria cumprir essa prescrição para ser examinado, considerado são e oportunamente poder ser integrado na comunidade. Então, os leprosos, eles ficavam à parte, marginalizados, eles não podiam se aproximar das pessoas. Quando um leproso, porventura, se curasse, ele tinha que se apresentar ao sacerdote,
aos sacerdotes, né, seria examinado, analisado e considerando-se curado, né, ele seria inserido novamente ali na sociedade. Então, era a lei que determinava, por isso que Jesus disse: ide ao sacerdote, aos sacerdotes, porque sabia que em caminho eles se curariam. Mas é muito interessante que eram 10 leprosos e um só volta para agradecer a Jesus. Isso tem um alto significado, porque isso mostra a nossa ingratidão. De 10, um voltou. Então, é a nossa ingratidão. Somos profundamente ingratos ainda. Pouquíssimos de nós conseguem perceber as bênçãos que vêm do alto e recaem sobre nós. Então, é para se pensar muito. E Vinícius, então, vai discorrer sobre essa passagem. Por que disse Jesus ao samaritano: a tua fé te salvou? Porque a fé nesse crente, em tudo dissemelhante da dos judeus, era despida de fanatismo. Não se restringia aos moldes estreitos daquela fé convencional e escolástica religiosa, mesmo porque nós sabemos que o samaritano ali tornou-se uma região de muitos estrangeiros, então eles pegavam a parte da lei, apenas aquela parte da imortalidade da alma, da crença em Deus, mas eles eram totalmente despojados de todos aqueles rituais e protocolos. E foi um samaritano, como nós vimos, que voltou ali a agradecer a Jesus, né? A fé daquele samaritano era livre, isenta de peias dogmáticas, escoimada de todos os prejuízos sectários inerentes aos credos exclusivistas. Daí porque ele logrou sentir os eflúvios celestes banhando seu espírito e despertando-lhe no coração os bons sentimentos, dentre os quais se distingue como dos mais belos padrões de nobreza a gratidão. Jesus sarara os 10 leprosos, mas o prodígio só impressionou profundamente ao samaritano, porque só ele recebeu o influxo do céu, graças às condições do seu coração liberto do fanatismo que obceca a mente e embota as cordas do sentimento. Por isso, enquanto os 9 judeus prosseguiram maquinalmente em demanda dos sacerdotes para cumprirem o preceito ritualístico de sua religião, o samaritano retrocedeu em busca do seu benfeitor, a cujos pés se prostrou, num gesto sublime de humildade e de profundo reconhecimento. Sua alma possuía apreciável capacidade de sentir. O benefício recebido encontrou eco em seu coração suscetível de apreciar o bem e capaz de experimentar as emoções suaves e doces que o bem gera e acoroçoa. Concluímos do exposto que o maior benefício que recebemos através de uma graça que nos é concedida não está propriamente no objeto alcançado, mas no reconhecimento que o fato pode despertar. A gratidão é o elo indissolúvel que une o beneficiado ao benfeitor. A gratidão é o elo indissolúvel que une o beneficiado ao benfeitor. Ouçamos bem isso. Aquele que estende as mãos, aquele que faz o bem, não deve fazer aguardando a retribuição. Mas infeliz daquele insensível, infeliz daquele ingrato, infeliz daquele frio, que traz a dureza no seu coração a ponto de não sentir-se grato pelo seu benfeitor. Assim, pois, continua Vinícius,
Quando o pecador tem capacidade moral para sentir o benefício que lhe é outorgado, fica por isso mesmo em comunhão com o céu. E nisso consiste o sumo bem conquistado. Jesus curava o corpo, visando redimir o espírito. Jesus veio para curar a alma que é imortal, né? Não para curar o corpo, embora tenha curado muitas doenças, mas o seu objetivo maior era atingir a alma. Mas muitas vezes curou o corpo. Por quê? No endurecimento, na falta de percepção, era preciso que muitos percebessem essas curas para se atentarem e, com isso, buscarem os ensinamentos de Jesus. Continuando aqui. Daí seu contentamento, verificando que ao menos um dentre os 10 leprosos beneficiados havia atingido o alvo visado em sua missão. Esse sim conseguiu alcançar. Esse conseguiu entender a razão daquela cura, o porquê daquela cura e por quais mãos, por qual vibração de amor lhe chegou, né? Então foi atingido a alma desse samaritano. Por isso que Jesus fala, a sua fé te curou. É bom que todos os doentes do corpo, continua Vinícius, saibam disso, a fim de não se iludirem buscando a saúde da matéria e relegando a do espírito. São as enfermidades desse que o médico das almas de preferência veio curar, porque muitas vezes procura-se a cura de uma doença física, né? E tanto se faz, tanto se procura, que muitas vezes se consegue, mas se não se cura a alma, a doença retoma de uma forma ou de outra, né? E para completar, então, esse ensinamento que nós tivemos, vamos buscar aqui, de modo algum, a referência feita é no sentido de que não devemos buscar a cura do nosso corpo. É claro que devemos buscar a cura do nosso corpo, é claro que temos que buscar essa medicina que tanto tem evoluído para que nos ajude a curar o corpo, para que a gente cuide desse jumentinho, como falava Francisco de Assis, para que a gente consiga dar conta daquilo a que viemos. Mas o alvo principal é a alma. E sabemos que muitas vezes aquela dificuldade, aquela prova, que não se consegue uma solução para determinadas doenças que trazemos, é a cura da nossa alma. Reside ali a cura da nossa alma. E no livro Antologia Mediúnica de Natal, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, vamos pegar ali uma mensagem de Emmanuel, que ele intitulou Oferta de Natal. Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo, alcançam-nos os ouvidos as vozes angélicas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E isso aconteceu. Isso não é fantasia, é a magia encantadora do Natal, porque havia entre aqueles pastores, aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. E eles ouviram os cânticos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembramo-nos do tópico inesquecível, diz Emmanuel, da narrativa de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 8 ao 11.
Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E eles se dirigem naquela noite fria, né? É relatado, uma noite fria, estrelada. Eles se dirigem para onde aquela luz lhes levou. E não tem nada de fantasioso, são fatos, e só entende aquele que conhece o que seja os dons da mediunidade, o sexto sentido, né, as percepções daquele que desenvolve os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. E eles sentiram, perceberam, viveram este momento e se dirigiram. Se dirigiram para onde era indicada aquela luz que se fez, né? E encontraram Jesus ali junto de Maria e José numa manjedoura. A manjedoura é justamente aquele recipiente onde os animais se alimentam, onde é colocado a comida. Então, evidentemente que a Maria e José higienizaram muito bem um tanque, como se fosse um tanque, né? E aquilo foi o berço de Jesus. Continua Emmanuel. Desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver-te na hora da alva, começaste por misericórdia tua a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Porque o céu já estava em festa, né? Mas os encarnados foram percebendo, e os primeiros foram os pastores. Todavia, muito antes que te homenageassem com o ouro, o incenso e a mirra, que foram os magos, né? Expressando a admiração, a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou acolher, em primeiro lugar, as pequeninas dádivas dos últimos. Só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro, nos instantes da estrebaria, a primeira frase de bênção. E essa estrebaria, ela era dentro das casas, que eram grutas de uma altura tal que as pessoas moravam nessas casas, né? Eram grutas grandes, profundas, e normalmente os animais ficavam na parte ali de trás dessas casas, né, para manter ali o calor. Os animais traziam o calor e eram mantidos ali porque aqueciam as famílias durante aquele inverno tão rigoroso. E foi ali que Jesus foi acolhido, né? Então, só tu sabes, Senhor, o nome daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que não te faltasse assistência, a bondade que te manteve a ordem ao redor a manjedoura, preservando-te de possíveis assaltos, o feno para o animal que devia transportar-te. Hoje, Senhor, nos narra Emmanuel,
que quase 20 séculos transcorreram sobre o teu nascimento, nós, os pequeninos obreiros desencarnados, com a honra de cooperar em teu Evangelho redivivo, pedimos vênia para algo te ofertar. Nada possuindo de nós, trazemos-te as páginas simples que tu mesmo nos inspirastes, os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíram do coração em forma de letras em louvor de tua infinita bondade. Recebe-os, ó divino benfeitor, com a benevolência com que acolhestes as primeiras palavras e respeito e os primeiros gestos de carinho com que as criaturas rudes e anônimas te afagaram na gloriosa descida à terra. E que nós, espíritos milenares, fatigados do erro, mas renovados na esperança, possamos rever-te a figura sublime nos recessos do coração e repetir, como o velho Simeão, após acariciar-te na longa vigília do templo: agora, Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação. Emmanuel oferta essas páginas deste livro a Jesus, nosso Mestre. Que agradeçamos essas vozes que nos falam e que nos trazem esses ensinamentos que aquecem o nosso coração. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro de Divaldo Franco Responde, volume 2, que fala sobre a animosidade, a dificuldade entre parentes. E perguntado a ele por que existem famílias que se dão muito bem e outros parecem ser verdadeiros inimigos. Ele responde: permitam-me narrar um pouco do que vivemos em minha família como exemplo. Não é autobiografia, mas sim uma lição de vida. Como éramos 13 filhos em casa, nossa casa era um laboratório de almas. Minha mãe era um anjo que reuniu todos à sua volta, muito carinhosa. E meu pai era a severidade que nos disciplinava a todos. Entre esses filhos, 3 deles detestavam meu pai. Não havia um motivo, odiavam-no simplesmente. Como sou o último e não pude conviver com os primeiros, à medida que eu crescia, perguntava aos outros por que não gostavam do meu pai, mas eles não sabiam me responder. Entre esses, tive uma irmã que era muito sofredora, muito angustiada pelas perturbações espirituais. Ela mantinha por mim um grande afeto, um grande respeito, e um dia ficou noiva. No dia do noivado, ela me chamou para dizer que ia desistir do noivado. Ela era muito ciumenta, agressiva, tinha certeza que não daria certo. E assim foi. Ela acabou por ficar em casa junto da família, mas odiava demais o meu pai. Certo dia nós estávamos os dois conversando e ela me disse: seu pai está vindo aí. Vejam que ela não fala o nosso pai ou o meu pai está vindo. Ela fala por de volta: o seu pai está vindo. Ela sentiu a aura dele a 1 quilômetro. Divaldo pergunta: mas como você sabe? Ela diz: eu estou sentindo. Ele está se aproximando. Daí a 10 minutos, meu pai chegou. No outro dia eu estava sentado com meu pai no ônibus para ir à cidade. Isso relembrando Divaldo relatando. De repente, meu pai voltou-se para mim repentinamente, me segurou a perna e falou: Di, ele chamava o Divaldo de Di. Di, a sua irmã me odeia, não é, meu filho? É sim, senhor, eu respondi. Se pudesse, ela me mataria, não é? É sim, senhor. No momento em que eu disse isso, eu vi a cena do passado. Ali mesmo no ônibus, eu vi a cena do drama dos dois em encarnação passada, quando ela, minha irmã, havia sido sua amante, amante do pai, e o assassinou, a punhal. Fiquei estarrecido
Enquanto meu pai, assustado, me segurava, notando meu estado psíquico. Meu filho, um momentinho, eu pedi. Ele estava muito emocionado e começou a chorar. Passaram-se os anos, meu pai adoeceu. Eu o levei para residir comigo na mansão do caminho. Construí uma casa modesta para hospedá-lo com os recursos de um empréstimo que fiz na repartição que trabalhava. E à véspera da sua desencarnação, quando os bons espíritos me informaram, amanhã nós viremos buscar seu pai. Eu fui à casa onde estava a minha mãe e informei. Amanhã o pai desencarnará. Minha mãe ficou muito triste. Chamei minha irmã e expliquei-lhe. Ouça-me, amanhã nosso pai retornará ao grande lar. Não era bom você fazer as pazes hoje? Mas Gi, a irmã diz, eu tenho medo dele. Mas como tem medo? Não sei. Ela responde, eu tenho medo que ele me estrangule. O inconsciente guardava a vaga ideia. Então vejam que ela trazia ali inconsciente aquela ideia de que no passado o pai havia tirado a vida dela ali e ela se sente ali estrangulada. E o Divaldo pergunta, você acha que ele faria isso? Ela responde, acho, eu odeio por medo. Mas era bom você ir, porque depois, se não fizer agora, você irá se arrepender. É sua última chance, ele ainda está lúcido. Ela pergunta para o Divaldo, você ficará comigo? Ficarei, ele diz. Então, levei-a no dia seguinte pela manhã. Meu pai estava muito debilitado. Entramos, minha mãe, minha irmã e eu. Ele então olhou-a e chamou-a pelo nome pela primeira vez em muitos anos. Fulano, o pai diz. Ela se ajoelhou e suplicou em lágrimas. Pai, me perdoe. Ele perguntou a ela. Perdoe do que, minha filha? Ela diz, não sei. Eu quero que o Senhor me perdoe. Ele a abraçou. O antigo amante encostou a cabeça no ombro e falou-lhe ofegante. Eu é que lhe peço perdão. Eu tenho a impressão de que já matei você, minha filha. Nessa nós chegamos ao fim juntos, não é? E o Divaldo intervém. Mãe, vamos sair. Os dois têm muito para conversar. Ela, a mãe, quis reagir, mas eu retruquei. Não, eles vão ficar a sós. Saímos e eles ficaram. Depois eu retornei e minha irmã me narrou chorando. Ah, que dor! Como é que eu pude ser assim? O Divaldo diz, não pense no passado, pense no amanhã. E meu pai desencarnou. 30 anos depois, minha irmã sofreu um AVC e ficou acamada. Como o centro da fala foi atingido, nós nos comunicávamos pelo olhar. Eu conversava com ela psiquicamente. Ela me dizia sorrindo, Di, eu estou resgatando os anos de animosidade, de dificuldade com meu pai, não é verdade? E desencarnou muito bem. Então, o sofrimento é uma bênção. Cada um de nós carrega uma história especial. Daí eu gostaria de concluir dizendo que aqueles que ainda têm seus pais encarnados, que aproveitem. Aproveitem a presença desses anjos, mesmo que um outro não corresponda a esse afeto. Isso não me importa. Se não foram bons pais, eles não são responsáveis, talvez fossem doentes, obsidiados. Quem já os tem no além, agradeçam-lhes, falem-lhes com carinho, porque eles continuam como verdadeiros anjos tutelares, protegendo-nos e socorrendo-nos. É um relato bem interessante aí da família do próprio Divaldo. E por que esse texto hoje? Nós estamos aí nos aproximando do Natal, uma época em que tradicionalmente as famílias elas se reúnem, um pouco menos agora, naturalmente em função da pandemia, mas muitos ali se encontram, se reencontram, seja presencialmente ou virtualmente. Mas se há muitos ali que se encontram, muitos ali que vibram juntos essa fase, ali há muitas distâncias. Aqueles que por mágoas acabaram
se separando, aqueles que não se falam há tantos e tantos anos, aqueles que não se amavam e hoje até alimentam ódio. Então essa história acho que é um convite, né? Como ele diz, primeiro que para que nós valorizemos muito aqueles que estão do nosso lado, porque não sabemos até quando essas pessoas estarão na Terra. E se eventualmente alguns já partiram, a nossa gratidão ali a Deus por esses espíritos terem passado na nossa vida. Às vezes foram pessoas muito especiais, que talvez tenham passado até silenciosamente, que tenham passado pela nossa vida de maneira discreta, sem cobrança, ali no trabalho, no amor a nós, no sacrifício. Então, sempre vale rendermos ali a gratidão, rendermos nossa homenagem a esses que partiram, que julgamos que estejam distantes, mas quantas vezes eles estão muito mais próximos de nós do que nós podemos imaginar. Há dias em que acordamos e falamos, nossa, eu não sei por que hoje estou pensando tanto nessa pessoa, num filho, estou pensando tanto num pai, numa mãe, num irmão. E talvez essas pessoas estejam ali do nosso lado, felizes por estarem ao nosso lado, e a gente sente de uma maneira mais intensa aquela presença amorosa, saudosa, carinhosa, porque eles continuam vivos. A morte nada mais é do que uma passagem ali, mas o que fica é o corpo físico, mas a nossa individualidade se mantém eternamente. Os espíritos continuam ali a sua caminhada, a sua trajetória, e se há de fato essas afinidades profundas, a morte jamais quebra esses laços, essas afinidades, esse amor, esses vínculos, eles permanecem ao longo de tantas e tantas vidas. Então que seja um momento ali, se temos alguma dificuldade, talvez seja um convite à reconciliação, que podemos aqui na Terra até desejarmos ali retomarmos um contato com um familiar, com alguém cujas mágoas ao longo do caminho acabaram criando um abismo, nos afastando. Talvez tenhamos a vontade de uma reconciliação, talvez essa pessoa também possa nutrir a mesma vontade, mas quantas vezes o orgulho fala mais alto e nós acabamos evitando. E às vezes temos medo. Temos medo de sermos rejeitados, temos medo de que aquilo não seja aceito, mas nós temos que fazer ali a parte que nos cabe, para que quando nós partirmos daqui, nós tenhamos ali a consciência tranquila de que fizemos aquilo que nos cabia, ainda que a outra parte não seja receptiva. E quantas vezes essas tentativas são feitas e essas reconciliações de fato elas acontecem. Então não esperemos ali uma doença grave, não esperemos um desencarne, um velório, para que esses reencontros ali aconteçam. E mais uma vez, cultivemos as afeições que hoje elas se encontram ao nosso lado. Nós somos aí bombardeados por tantas informações, por tantas preocupações com o nosso futuro, e com isso nós acabamos ali negligenciando, não vivendo o nosso presente. Desejamos ter tantas coisas e não percebemos a riqueza daquilo que já está na nossa vida, que já está nas nossas mãos. Então, como diria o Evangelho, tenhamos olhos de ver, tenhamos ouvidos de ouvir, percebendo, valorizando, agradecendo, cultivando aquilo que nós já temos hoje. E assim nós vamos construindo essa família espiritual, não aquela transitória, daqueles que passam pontualmente numa existência e outra,
mas essa família espiritual que vai ali agregando, que vai crescendo, que são esses grandes afetos, essas afinidades que vão sendo cultivadas ali. Então não deixemos que pequenas rusgas, que as decepções, que as mágoas possam sufocar um amor ali. Que quantos casos de pessoas que se gostam, que se ajudaram, que viveram tantas coisas boas juntas, mas em dado momento ali numa decepção, numa mágoa, num rancor, aquilo foi ganhando força e todo aquele afeto, ele foi sendo sufocado. Então, quem sabe seja aí o momento propício para desenterrar isso, né? Ou seja, para trazer de novo à tona essa reaproximação dessas pessoas, né? Então, fica aí para pensarmos nessa fase tão especial que se aproxima, que é o Natal, que essas vibrações ali do Cristo, elas nos impulsionem, elas nos sensibilizem, né? Para que esses reencontros, eles possam aumentar cada vez mais aqui na Terra, nessa reconciliação de corações, né? Então que Deus, em sua infinita bondade, Ele nos ampare, nos fortaleça nesses nossos propósitos. Então que intensifiquemos a nossa ligação com Cristo, com o Mestre, e pedimos por todas as famílias da Terra, pela nossa família, pelos nossos lares. Graças a Deus, graças a Jesus.